Ok, pessoal, já foi verificada aqui a questão do áudio e nós agora já podemos dar início à nossa plenária, tá? Então, nós temos como presentes, eu não estou enxergando todo mundo aqui, mas acredito que o Orlando, estou vendo, a Cíntia, a Simone, que hoje assume como titular devido à falta de alguns efetivos, o José Ricardo, o Daniel Jackson, deixa eu ver, o Henrique Fogado, Deide, Marcelo Brasil, Maria das Graças e o Patrick. Ok? Conselheiro José Eduardo. Camila também está presente. Camila. Ok? Conselheira Camila. Camila, certo? Conselheiro José Eduardo Arruda. Ok. Eu também tinha aqui anotado. Ok? Então, temos uma boa presença hoje, né, dos conselheiros. E, seguindo aqui, como primeiro ponto, que são os informes da diretoria e dos conselheiros, tá? Vamos iniciar, mas, antes de tudo, eu quero dar as boas-vindas a todos e dizer que estamos aqui para que, juntos com vocês, nós possamos dar continuidade aos trabalhos, tá, do Conselho Regional, porque os farmacêuticos paraenses precisam disso, tá? E realmente eles têm esse direito, ok? Então, eu vou dar início fazendo... Boa tarde. Antes eu queria fazer um encaminhamento aqui, uma proposição, por favor, antes de comunicações. Certo. Considerando a extensão da pauta, a importância dessa pauta, considerando que essa reunião foi marcada à revelia, pelo menos da minha, e contrariando até uma decisão já dessa plenária, quanto a uma data fixa mensal para a realização de plenária, e considerando compromissos que eu tenho hoje, por exemplo, agora eu vou estar paralelo na plenária e participando da CIT, que está ocorrendo em Brasília nesse mesmo horário, e outros compromissos que eu vou ter ainda para o final da tarde, que eu já adiei em função da plenária, da importância de participar, eu queria propor aqui um encaminhamento para a votação e apreciação da plenária, que a nossa reunião se estendesse no máximo até as 16 horas. Eu de fato, não tenho esse horário, e querendo participar de toda a discussão, de toda a pauta, eu solicito a apreciação dos senhores conselheiros para a nossa plenária hoje encerrar até às 16 horas. Todos de acordo? Pessoal? De acordo. De acordo. Todos de acordo. De acordo. Eduardo Arruda, de acordo. Eu acredito. Cíntia, de acordo. Graça. Graça? Graça Carvalho, de acordo. Certo. Paula do Campos, de acordo. Eu acredito que não vá se estender tanto, tá? Porque são coisas relativamente rápidas, tá? E algumas que já foram até aprovadas lá de referendo, mas que vocês precisam também fazer a apreciação, ok? Então, os meus informes são poucos, tá? Então, eu gostaria de falar sobre as vacinas, tá? Então, o CRF Pará, que anteriormente já tinha iniciado, tá, junto às autoridades, solicitações para que houvesse vacina dos farmacêuticos, concluiu também agora, devido
ao empenho também da Junta Diretiva, junto ao Conselho Federal, que a CESPA viesse fazer a aplicação das vacinas nesse último sábado, onde disponibilizaram 250 vacinas para farmacêuticos a partir de 50 anos de idade. Dessas 250, foram utilizadas apenas 120. Então, foi enviado um outro ofício ontem, segunda-feira, solicitando agora que fossem enviadas doses para os farmacêuticos que estão realizando testes rápidos, tá, para a Covid. Estamos esperando a resposta. E também foi enviado ofício para cerca de 50 municípios, tá, reforçando aquele ofício do Ministério da Saúde que coloca o farmacêutico realmente como prioritário para que receba as vacinas, tá? Então, basicamente, esses são os meus informes. E quero passar a palavra para o Jardel. Tem algum informe, Jardel? Na verdade, só ressaltar mesmo o que a doutora Mônica falou e dizer que a Junta Provisória está trabalhando arduamente para atender as necessidades aí dos nossos farmacêuticos do Pará e mais desejar uma boa plenária a todos, que a gente possa chegar às conclusões devidas. Passo agora para o plenário, para alguns de vocês que queiram também fazer os informes. Informes? Ricardo, som para o Ricardo. Daniel Jackson também. Ricardo, Daniel. Pode falar, Ricardo. Boa tarde a todos. Num momento muito triste que a gente se reúne, né, aqui nesse momento de pandemia também. Gostaria, não tenho nenhuma atividade para relatar, mas gostaria de relatar o imenso pesar pela perda de colegas nossos, em especial, também agora recentemente, dos diretores da Escola Superior da Amazônia, AMAS, né, que foram organizadores da terceiro curso de farmácia aqui do Pará, um curso de farmácia deles, que eu tive a honra de participar da elaboração do projeto pedagógico à época, e uma instituição que sempre esteve em apoio ao Conselho, sempre foi parceiro do Conselho Regional de Farmácia, disponibilizando seus espaços, disponibilizando todos os seus recursos para que houvesse a divulgação, né, das ações de farmácia. Então, aqui eu gostaria de deixar meu lamento expresso, né, a todos que se foram, mas em particular nesta semana, né, a perda destes nossos dois grandes apoiadores, o professor Reinaldo e a professora Nazaré Gonçalves, responsáveis pela AMAS aqui do Pará. Obrigada, doutor José Ricardo, pelas suas considerações, e realmente é uma pena, tá? É muito triste tudo isso que vem acontecendo no nosso Brasil e no mundo afora, né? Doutor Daniel Jackson. Boa tarde a todos, boa tarde aos membros interventores do Conselho Federal de Farmácia, aos nossos conselheiros, a comunidade farmacêutica que vai nos assistir em breve, você está assistindo ao vivo, né? Eu também, assim como o Ricardo, não tive a oportunidade, por conta da pandemia e outros compromissos, de estar contribuindo com algumas atividades do CRF do Pará, porém, desde janeiro, muitos colegas nossos perderam a vida, familiares dos colegas nossos perderam a vida, então eu só queria registrar realmente meu pesar e também aproveitar, doutora Mônica, agradecer a informação que a senhora passou de maneira idônea
né, que realmente esse trabalho da busca da vacinação, da imunização dos nossos colegas farmacêuticos já havia começado desde dezembro, e agora, no primeiro momento, aconteceu na sede em Belém. Só peço à senhora e aos demais membros que, na próxima oportunidade, se faça uma veiculação em massa para que a categoria possa realmente estar participando disso, estar celebrando esse momento, tendo a oportunidade de se imunizar e também manter diligente a luta no combate ao coronavírus. É o que eu tenho para manifestar. Obrigada, doutor Daniel. E, assim, isso que você está pleiteando é o que todos nós, nesse Brasil afora, queremos, né? Só que as doses das vacinas que têm chegado, tanto aqui no Pará como em outras localidades também, são muito poucas, né? E por isso que tem que se fazer paulatinamente, né? Porque, infelizmente, não dá para fazer em toda a população ou em todos os farmacêuticos ao mesmo tempo. Mas acreditamos que essas doses passem a chegar mais rapidamente em um número maior para que a gente consiga esse nosso intuito. Ok? Mais alguém? Ninguém? Então, vamos partir. Mônica, pode falar. Boa tarde a todos, boa tarde, conselheiros, a doutora Mônica, o doutor Jardel, a professora Flávia Garcês, que é suplente do conselheiro federal, doutor Walter Jorge, todos os presentes aí na plenária online e os colegas que assistem a gente também. Então, quero parabenizar a iniciativa da diretoria interventora, que conseguiu atingir o objetivo de iniciar uma vacinação direcionada a farmacêuticos, né? A formalização de documentos às secretarias municipais de saúde, o reiterar dessa formalização é pertinente, mas a articulação política, a articulação administrativa também foram muito importantes e decisivas até. Estive presente no sábado lá no Conselho Regional, vi a alegria dos colegas, cada um deles sendo vacinado dentro da faixa etária de 50 e 60 em diante, né? E na expectativa de que pelas articulações, por tudo que vem acontecendo nos bastidores, junto à Secretaria Municipal de Belém e outras secretarias de outros municípios, tenho certeza que logo a gente vai avançar também para mais faixas etárias e mais grupos específicos. Inclusive, eu quero registrar que inclusive a ponderação da necessidade não apenas de faixas etárias, mas também dos colegas que estão na linha de frente, fazendo testes rápidos em farmácia. Isso é importante. Esses colegas sofrem um risco maior do ponto de vista do risco de ter contato com a Covid. Desses colegas é maior porque têm contato direto com o farmacêutico, com pacientes com sinais e sintomas, né? Então, são um grupo de risco específico e isso vem sendo alertado. Quero reiterar também que, como conselheiro regional e assim como a doutora Simone, a doutora Graça, que a gente tem dialogado bastante, a gente já fez algumas formalizações de denúncias ao Ministério Público, pontualmente de alguns hospitais, como já citei exemplo em outras plenárias aqui, Santa Casa, HC, entre outros, que havia denúncias que os colegas não estavam sendo vacinados e todos eles já foram vacinados. Isso para nós é motivo de muita alegria, que os colegas estão sendo vacinados. E nos últimos dias também a gente formalizou denúncia em alguns municípios onde essas situações vêm chegando para a gente, municípios como Soure, na Ilha do Marajó, Ananindeua, entre outros, onde os farmacêuticos que trabalham estão levando o documento do Ministério da Saúde, ainda assim não conseguem ser vacinados, estão com dificuldade, com resistência, mesmo o Conselho Regional já tendo mandado ofício para essas secretarias municipais de saúde. A nossa expectativa é que nos próximos dias e nas próximas semanas essa situação seja resolvida, porque muitos municípios, todos os profissionais já foram vacinados, e a gente não entende porque em alguns municípios há essa diferenciação e essa dificuldade para que os farmacêuticos sejam vacinados. Então, essa é uma luta de cada um de nós, conselheiros, de cada um de nós, da diretoria interventora, do Conselho Federal e todo mundo junto. Tenho certeza que a gente vai atingir esse objetivo também, tá? Quero aproveitar e, como informe
trazer para vocês a informação que nós realizamos na última semana o primeiro Congresso Online de Farmacêuticos do Estado do Pará. O Congresso foi um sucesso, nós tivemos a oportunidade de organizar o Congresso junto com o NECFAR, o FPA, com o apoio institucional da Sociedade Brasileira de Farmácia Clínica na Regional Pará, a ISBRAF na Regional Pará, o Conselho Regional de Farmácia também deu um apoio institucional, inclusive o Dr. Romeu, que é o presidente da Junta Diretiva Interventora, participou da nossa abertura. Então foi um momento muito legal, muito ímpar, onde a gente pôde ter uma atualização, várias palestras, palestrantes de todo o Brasil. Nós tivemos quase 1.000 congressistas inscritos no Congresso. Nós tivemos uma audiência de cerca de 452 picos de 452 participantes online no mesmo momento. Todas as palestras estão disponíveis gratuitamente no canal do YouTube do Farmacêuticos Paraense. E para nós é motivo de muita alegria mesmo conseguir realizar um evento como esse, com custo mínimo, com a operacionalização e envolvimento de todos nós. Então, para nós, realmente é motivo de muita alegria. Quero parabenizar cada um dos envolvidos na comissão organizadora e agradecer ao Conselho Regional pelo apoio inédito, inclusive, a esses eventos que a gente vem organizando num grupo de farmacêuticos no estado do Pará, né? Dizer para vocês que nós também já lançamos o segundo congresso, que vai acontecer de 23 e 24 e 25 de setembro, e também nós estamos lançando pela Sociedade Brasileira de Farmácia Clínica na Regional Pará o simpósio de farmácia clínica nas próximas semanas, tá? Então, desejo uma ótima plenária a cada um de vocês, lembrando também que nós tivemos a oportunidade de homenagear muitos dos colegas que a gente vem perdendo aí nos últimos meses pela doença, pela Covid-19, nesse momento difícil de pandemia. Então, desejo saúde para todos vocês e uma ótima plenária. Muito obrigada, doutor Patrick. A doutora Flávia. Bom, primeiramente eu gostaria de desejar uma boa tarde a todos, né? A diretoria interventora, em nome da doutora Mônica Jardel, bem-vindo. Acho que vamos agora iniciar essa plenária com bastante serenidade, respeito, tranquilidade. Gostaria apenas também de parabenizar pela condução, né, de toda essa tramitação dos conselheiros em relação à vacinação e também hoje da diretoria interventora, a questão da vacinação. Isso é um passo muito importante para nós, profissionais farmacêuticos, principalmente que estão na linha de frente da questão da Covid, e que após, em função dessas denúncias, recentemente agora falada pelo Dr. Patrick, que se estenda, né, a todo o Pará, né? Eu estou um pouco distante, estou aqui na cidade de Santarém, no oeste do Pará. Nós também temos vários colegas, nós temos hospitais, a situação também aqui não é diferente. Eu acredito que a gente consiga, né, a vacinação, claro que na medida do possível, até porque isso aí todos almejam, e como profissionais de saúde a gente consiga alcançar um número também que se estenda para todos os profissionais aqui do nosso estado. Muito obrigada e uma excelente condução aí nessa plenária. Passo a palavra. Obrigada, doutora Flávia, e pode ficar certo que a diretoria interventora muito está se empenhando para que isso aconteça, né? Então, vamos torcer para que dê tudo certo e consigamos vacinar todos os farmacêuticos paraenses. Doutor David. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, meus colegas conselheiros. Boa tarde aos senhores interventores presentes. Boa tarde, doutora Flávia. E os que mais estiverem participando, os que estão nos assistindo online. Eu gostaria, na verdade, de fazer um comentário. Ademais do que foi dito anteriormente, eu percebi uma situaçãozinha que eu queria colocar até para avaliação dos senhores interventores, que, por exemplo, foi colocado uma quantidade de vacinas, assim, é uma coisa que todos nós queremos, que a vacina ela se estenda por todo o estado, que todos os nossos colegas que vêm trabalhando não só na ponta, mas também em outras atividades que são fundamentais para os trabalhos da saúde, das secretarias de saúde em todo o estado, da gestão. Mas, assim, nós tivemos pouca divulgação da questão da vacinação que foi feita em Belém.
eu acredito que os conselheiros não tiveram. Por exemplo, eu particularmente fiquei sabendo de véspera, fiquei sabendo no dia que haveria a vacinação na sede, né? Então, mesmo por isso, fica óbvio, por conta da quantidade de vacinas que foram feitas. Foi disponibilizado, salvo engano, pelo que foi colocado aí, 250 vacinas e só foram utilizadas 120 doses. Eu acredito que quando o doutor Daniel há pouco falou da questão da divulgação em massa, eu reitero essa situação, porque eu acredito que nós, enquanto conselheiros, deveríamos saber dessa situação até com uma certa antecedência, para que a gente pudesse, inclusive, responder questionamentos da categoria. Eu recebi questionamento de vários colegas do interior do estado, inclusive, questionando, pude explicar exatamente o que já foi dito. Não tem realmente a quantidade de vacinas que está chegando, ela não é uma quantidade de vacinas que vá abarcar toda a nossa categoria de uma vez só. Obviamente que durante o tempo a gente pode chegar nessa situação, mas assim, a gente precisa se comunicar melhor. Eu acho que houve, sim, uma falha de comunicação, muita gente não sabia o porquê e justificativa, inclusive, dessa questão da faixa etária, né? E eu, enquanto conselheiro, eu fiquei realmente sem saber como dar a informação, porque a informação não foi repassada a mim para que eu pudesse estar fazendo os devidos esclarecimentos a quem quer que seja. Eu acredito que o pontapé que foi dado lá, como já foi colocado lá em dezembro, e que nós estamos diuturnamente trabalhando por isso, em conjunto com vários órgãos que a gente sabe disso, e encaminhando aos colegas os documentos, né, que são iniciativas, obviamente, válidas para que todos consigam essa vacina, mas a gente precisa da informação, essa informação ela tem que ser compartilhada. Inclusive, eu acho muito interessante, até por uma questão de transparência, né, que a lista das pessoas que foram vacinadas seja dada publicidade para que nós saibamos como é que está a questão da vacinação, né, como que vai se comportar esse processo de vacinação. Não foram usadas todas as doses, vai ter outro ponto de vacinação, essas doses vão ser utilizadas novamente. Eu acredito que essa questão da informação com o plenário, ela é fundamental, né, para que a gente possa, obviamente, estar dando respostas à categoria. Né? No mais, realmente, com pesar que a gente recebe todas essas informações infelizmente, de perda dos nossos colegas próximos, colegas que já labutam há muito tempo na nossa profissão e aí, infelizmente, perderam a batalha para essa doença, mas a gente tem esperança de que todos nós, com a vacina, sendo vacinados, que todos os farmacêuticos, seus familiares, que todos nós possamos, enfim, vencer essa luta contra essa doença. Eu gostaria de encaminhar a diretoria interventora logo, porque eu estou percebendo um alongamento um pouquinho nas falas, porque a gente tinha uma regra no plenário, aprovada em plenário, de 3 minutos para cada fala, doutora Mônica. Eu acredito que seria interessante que nós estabelecêssemos logo isso até para a condução da plenária. Eu gostaria que alguém possa fazer o controle desses 3 minutos, ou alguém aí possa fazer o controle para que a gente possa ter a regularidade e realmente dar o tempo necessário para que a plenária possa ocorrer com a maior agilidade. Ok? No mais, boa tarde e boa plenária a todos. Exatamente, doutor Freire. É importante que todos lembrem-se disso, né? 3 minutos para cada fala já é mais do que suficiente. Suas indagações também são bastante pertinentes, mas eu tenho justificativas, ok? A Secretaria de Saúde veio nos dar uma resposta, né, ou seja, a nossa demanda, a nossa solicitação, muito próximo do sábado. E daí a divulgação não foi feita em massa, mas foi enviado um e-mail para todas as pessoas, ou melhor, para todos os farmacêuticos, na faixa etária que a própria secretaria foi quem determinou. Tá? Então, a secretaria foi quem determinou farmacêuticos de 50 a 59 anos. E, portanto, foi enviado e-mail para cada uma dessas pessoas. Tá? E as doses que sobraram,
Tá? Então, nós já estamos nos encarregando de solicitar mais uma vez à Secretaria que retorne essas doses para nós, farmacêuticos, né, já que tinham sido destinadas para tal. Então, estamos solicitando para os farmacêuticos que estão realizando testes rápidos, mas também para outras faixas etárias de farmacêuticos também. Então, esperamos que eles acatem, né, nossas solicitações para que a gente consiga estender mais essa vacinação. Ok? Só dar uma palavra aqui. Jardel. Só na questão da divulgação, como foi colocado aqui, o tempo foi muito curto, mas ainda assim nós publicamos, eu acho que o erro talvez foi ter repassado individualmente para cada conselheiro, mas nós publicamos amplamente nas redes sociais, foram feitas as publicações do Instagram, Facebook, comunicamos os máximos possível de pessoas farmacêuticas para estarem cientes, embora com um lapso de tempo muito curto, né? Então, acredito que acho que só não conseguimos passar tempo para vocês, cada conselheiro que estão presentes, e os demais também, né? Mas a gente chegou a fazer as publicações devidas para dar conhecimento ao máximo possível de pessoas, tá? Ok? Podemos passar adiante? Então, o ponto 2 da nossa pauta consta a aprovação da ata da reunião plenária ordinária realizada em 1 de fevereiro de 2021. Tá? Então, acredito que tenha sido a última plenária realizada pela diretoria anterior. Tá? Então, gostaria de saber se vocês receberam, se leram, se aprovam e se tem alguma modificação a fazer em relação a essa ata da reunião plenária do dia 1º de fevereiro. Alguém a se posicionar? Todos estão de acordo com a ata? Então, aprovada por unanimidade. Bem como também... Eu quero manifestar abstenção, tá? Eu não quero ser favorável nem contra. Abstenção, como uma abstenção do Dr. Patrick. Tá anotando aí? Aprovação também das atas das reuniões realizadas em 3 e 11 de março, que foram reuniões que seriam reuniões plenárias de fevereiro, mas que não aconteceram por falta de quórum. Quero saber se vocês receberam... Eu manifesto contra, porque se não houve reunião, não houve plenária, não tem ata para ser aprovada, interventora. Então, eu já faço aqui um encaminhamento que não tenha nem discussão de ata, porque não teve reunião, não teve plenária, não tem ata a ser aprovada na plenária subsequente. Então, eu peço que a gente já avance para o próximo ponto de pauta. Na verdade, não é ata da plenária, porque não houve plenária, mas houve uma reunião informal nossa, né, da qual foi gerada uma ata. Tá? Então, é isso que eu estou solicitando que vocês discutam e se manifestem. Tá? Obrigado. Ok, então eu tenho só que, como disse, eu quero encaminhar que não tenha discussão, é isso que eu quero que seja apreciado pela plenária, visto que, como a senhora mesmo colocou, interventora, que foram reuniões informais, ou mesmo reuniões formais que tenham atas que ocorrem ao longo do mês dentro do Conselho de Farmácia, essas atas não carecem de aprovação dessa plenária. Então, são ritos paralelos. Eu acho que não carece da nossa discussão e aprovação atas de reuniões informais, como a senhora colocou. Então, até pelo avançar da nossa plenária, que tem uma pauta extensa e a gente já tem um prazo para a plenária terminar, eu proponho que a gente nem discuta. É isso que é o meu encaminhamento aqui, uma questão de ordem, na verdade, que não tem essa discussão. Ok, doutor Ricardo?
A minha participação vem mais ou menos no sentido do doutor Henrique, que eu não me sinto assim confortável em aprovar uma ata, né, de uma reunião que, bem, primeiro, a gente não participou, e segundo, que não é uma ata de plenária. Eu, como ponto de sugestão, pode ser citado na próxima ata que as reuniões anteriores não aconteceram por falta de quórum, por exemplo, constando com uma informação, né? Eu acho que isso pode dirimir essa necessidade de aprovação da ata também. Na minha opinião, o máximo que pode acontecer é a gente fazer uma informação que a diretoria interventora provisória comunicou que as reuniões nos dias tais e tais não ocorreram em virtude de falta de quórum, por exemplo, né? Eu acho que aí resolveria esse problema, mas eu também não me sinto assim muito confortável de fazer essa aprovação desta ata nesta forma como foi apresentada. Certo. Mais alguém quer se manifestar? Então, eu vou registrar aqui a observação de vocês, tá? E vamos passar para o próximo ponto, que é a avaliação das justificativas, tá? Primeiro, eu quero lembrar a vocês que no regimento interno, o artigo 12, né, traz que as justificativas de ausência para as plenárias devem ser enviadas ao Conselho Regional com prazo mínimo de 72 horas, certo? Salvo algumas situações, como também tivemos aqui, tá? Algumas situações e que foram acatadas, tá? Porque são situações emergenciais, ok? Só que, o que eu quero passar para vocês, eu estou aqui com a planilha, né, que foi preenchida em relação a essas justificativas, e o que eu quero passar para vocês é que todas as justificativas que chegaram em relação à pauta do dia 3 e à pauta do dia 11 foram exatamente no mesmo dia da plenária, tá? Algumas minutos antes e outras até um pouco depois do horário da plenária, tá? Então, esse tipo de justificativa não pode ser aceito, tá? Aí vamos direcionar a alguns fatos. A doutora Camila, para a plenária do dia 3, ela... Doutora Mônica, por favor. Oi? Questão. Só uma aqui, Daniel Jacques. Para facilitar, eu gostaria de sugerir aqui, porque se a senhora for exemplificar caso por caso, a gente vai terminar isso amanhã, doutora. Eu acho que era mais fácil a senhora colocar do dia 3 quem justificou, fazer análise de ponto por ponto, o conselheiro tem o direito de se manifestar, a plenária é soberana, né? E assim a gente dá um encaminhamento mais rápido, doutor. Ok, aceito, Daniel. Então, assim, na verdade, para a plenária do dia 3, apenas as justificativas do doutor Henrique, do doutor Ricardo, foram aceitas, além também da diretoria, tá? Mas a doutora Camila e o doutor Eduardo não deu para ser aceita, tá? Só um esclarecimento, por favor, doutora, senhora interventora. Aceitas por quem? Já teve alguma apreciação aqui na plenária? Só para me esclarecer. Não, exatamente o que eu estava querendo colocar, tá? Então, aceita mediante o regimento artigo 12, tá? Porque foram enviadas exatamente no mesmo dia, e uma delas, o atestado foi do dia 24 de fevereiro, unicamente no dia 24, tá? E a outra, que foi o doutor Eduardo Arruda, que alegou levar o filho à terapia sensorial, mas não trouxe nenhum documento. Então,
É essa a questão da não aceitação. Mas, Doutora, como eu fui citada, eu gostaria de falar. Pode falar, Camila. Então, o atestado realmente era da quarta, eu tive uma crise muito, muito forte, entendeu? Eu tenho crise de enxaqueca e eu não escolho os dias que eu vou adoecer, entendeu? Então, por eu não poder ter escolha de quando eu fico doente ou não, eu não tinha condições de sair de casa na sexta-feira. Todo mundo sabe que me conhece, a crise que eu tenho, ela é horrível, eu não consigo comer, não consigo andar, não consigo fazer nada, nem cuidar da minha filha. Então, eu não tinha tempo hábil, nem saúde suficiente para ir à sexta-feira de novo no pronto-socorro, já que eu me encontrava no mesmo estado de saúde, doutora. Bom, como eu fui citado, eu gostaria de falar também, conselheiro Eduardo Arruda. Só um minutinho, Eduardo. Mas, Camila, como você se pronunciou, tá? Senhora. Então, o seu atestado foi do dia 24. A plenária foi na próxima quarta-feira, dia 3. Não foi na sexta. Não, eu vou olhar os e-mails direitinho. Eu tenho certeza que não foi uma semana, não. Mas aqui, a plenária... Eu fiquei 15 dias mal, doutora. 15 dias mal, sem poder trabalhar, sem poder fazer nada, doutora. Eu sinto muito. Eu não estou contestando o seu atestado. Só estou querendo colocar que o atestado foi apenas do dia 24 e a plenária foi dia 3. É isso que eu estou passando, entendeu? Mas não estou contestando em momento nenhum a sua situação. Tá? Não, eu entendo que houveram outras situações, agora a senhora está falando do dia 3, houveram outras situações, eu já tinha marcado o médico, eu tenho o médico 1 mês para ver o meu neurologista, e eu não tinha como desmarcar, entendeu? E eu esqueci de pegar o comparecimento, mas eu anexei todos os exames passados, entendeu? Como prova de que eu estava no consultório, doutora. Eu vou averiguar isso direitinho. Faça isso, por favor. Para mim isso é mais do que suficiente, Camila. Porque, na verdade, que a gente tá Pois é, eu nunca vi isso também. Eu acho que estão complicando sem necessidade. Porque assim, a gente está colocando aqui em discussão, inclusive, discussão não, na verdade está trazendo o artigo 12 do regimento interno. Eu sei o que está escrito no artigo 12. Justamente. O problema é que não se encaixa aqui. Você colocou no dia 24 o seu atestado e encaminhou isso no dia 3, no próprio dia da reunião. Não, eu encaminhei tudo no dia. Então, Eu vou verificar meus e-mails aqui e vou ter direito a revogar isso daí, porque não está certo. Até então, não tem justificativa do dia 3. Eu gostaria de fazer uma questão de ordem, por favor. Eu gostaria de falar também, porque... Não, é uma questão de ordem, tá? Eu acho que eu gostaria de fazer uma questão de ordem, por favor. Chamar a ordem à plenária, por favor, porque eu acho que essa discussão ela é inócua. Eu tô vendo a diretoria acatar ou não justificativas de ausência de conselheiros, coisa que regimentalmente cabe ao plenário. Que é isso? Eu acho que as situações são colocadas e a diretoria tem que colocar em votação o encaminhamento da justificativa. Não cabe à diretoria, né, aos interventores, julgar ou não. Quem vai julgar a ausência do conselheiro é o plenário. Eu gostaria, por favor, de uma questão de ordem, porque essa discussão ela vai se arrastar se a gente continuar desse jeito, e que a gente possa fazer a votação correta, o trâmite correto regimentalmente. Por favor. Mas, Deike, como eu fui citado e como essa ata ela vai ficar registrada, inclusive em vídeo, eu queria me manifestar também, o motivo da minha ausência. Com certeza. Pode falar, doutor Eduardo. Posso falar? Então, boa tarde a todos, meus amigos. Só para deixar bem claro, eu acho que esse é um dos grandes problemas dessa plenária, ela está sendo marcada a revelia dos horários dos demais conselheiros. Nós tínhamos já uma programação com data específica, com horário específico. Então, só para deixar bem claro, o meu filho mais novo, ele tem déficit de atenção e hiperatividade e transtorno do espectro do autismo também. Então, meu filho faz fonoaudiologia, acompanhamento com fonoaudiólogo, faz terapia sensorial, faz terapia
praticamente todos os dias, faz atividade física para tentar evoluir nesses déficits que ele vem apresentando. E toda quarta-feira, a partir das 14 horas, ele tem a terapia sensorial. Eu quero que isso fique registrado e eu posso depois repassar para os colegas, inclusive o laudo do terapeuta que faz o acompanhamento dele, inclusive dizendo que ele faz o acompanhamento desde o ano passado, todas as quartas-feiras nesse horário. Então, que fique bem claro de que não foi uma questão por desejo próprio de eu ter me ausentado dessa plenária. Em primeiro lugar, é a saúde, claro, da minha família. Não, doutor Eduardo, em momento nenhum, da mesma forma como eu falei para a doutora Camila, eu quis questionar, tá, a questão de ter sido levado o seu filho à terapia sensorial. O que eu falei foi que não chegou no documento. O regimento é claro que as justificativas precisam vir acompanhadas dos documentos que as comprovem. Então, foi apenas isso. Também não estou aqui julgando, tá, as justificativas ou não. Tá? Então, eu estou apenas passando para vocês o que diz o regimento, tá? E como tem sido feitas as justificativas. Que o regimento fala que tem que ser no mínimo 72 horas e todas, 100% das justificativas foram feitas no mesmo dia. E algumas sem comprovação. Tá? Então, é isso que eu estou passando. Tá? Mas não coloquei ainda em pauta para votação, nada disso. Eu estou primeiramente relatando. E que, inclusive, tem justificativas aqui, como, por exemplo, o doutor Eduardo Arruda, que está com justificativa suas aulas. Tudo bem, eu acho que se ministra aula naquele determinado horário, é importante que essa justificativa venha com antecedência, até porque as aulas não são marcadas assim de pronto, né? Então, se dá aula todas as quartas ou todas as terças, então já traz aquela justificativa com antecedência. É isso que eu estou falando, doutor Neiko. Não que eu esteja julgando essa ou aquela justificativa. A gente não está querendo complicar, só quer seguir o regimento. Doutora Mônica, por favor, doutora Mônica. Quem está falando? Daniel Jacques. Opa, Daniel, pode falar. Invocando o regimento também, há de se convir que na primeira plenária, por exemplo, do dia 13, eu acho, não me recordo, eu sequer recebi e-mail de convocação. Então, assim, eu estou falando do meu caso, independente de qualquer coisa, tá? Quer dizer, como é que eu posso justificar uma coisa para quando eu fui convocado? Então, essa desorganização, inclusive eu não recebi os documentos da pauta plenária anterior, entendeu? Não chegou no prazo regimental também. Então, eu acho, doutora, que a gente tem que trazer um pouco de flexibilidade, logicamente, regimental, a plenária é soberana, tá? Para avaliar os casos. O parágrafo único do artigo 14 diz que a justificativa de falta deve ser comprovada para não se enquadrarem na disposição desse artigo, no qual ocorrerá a avaliação e julgamento da plenária, sob pena de preclusão, entendeu? Então, assim, a plenária é soberana, ninguém faltou, como já foi bem colocado, os senhores não conheciam a rotina do Estado do Pará, foi aprovado um calendário em plenária no início do mandato anterior, tá? Que vinha sendo seguido, se eu não estou enganado, era a segunda terça-feira do mês, ou primeira terça-feira do mês, pela manhã, que é quando todo mundo se colocou à disposição, isso foi aprovado, inclusive. Né? Então, aí de repente se faz uma série de alterações, como já foi colocado por alguém, a revelia, sem conversar com o plenário, sem dialogar com o plenário, que é o plenário alto soberano, isso traz uma instabilidade para todo mundo. Então, eu acho que isso precisa ser revisto, né? Porque sob pena de acontecer que nós temos outras plenárias com déficit de quórum, e inclusive isso trazer atrasos para todo mundo. Isso daí não é bom para ninguém, doutor. Doutor Daniel, em relação à sua fala, eu quero aqui justificar que não houve desorganização, tá?
Então, foi passado para a secretária enviar com a antecedência regimental, tá, a convocação para todos os conselheiros. E ela enviou, só que para a diretoria, ela enviou para o e-mail institucional, do qual eles não tinham mais acesso. Ou seja, vocês, da diretoria anterior, não tinham mais acesso a esse e-mail. E isso só foi nos passado na hora da plenária, quando não estava nenhum de vocês, e nós perguntamos e ela viu que tinha enviado para o e-mail institucional, tá? Então, foi uma questão pontual. Tá? Então, você concorda comigo que houve uma desorganização, então? Não há desorganização, simplesmente uma pessoa que estava encarregada enviou para outro e-mail. Isso não é questão de organização ou desorganização. Não estou querendo atingir ninguém, Tá? Com licença, uma questão de ordem relacionada às inscrições, doutora Mônica. Eu estou pedindo para escrever no chat, eu não sei se estão registrando o pedido de inscrição. Está registrando? Está sim, Patrick. Tá? Então, assim, e nós estamos mais do que abertos para dialogar com vocês. Mas essa é a única plenária que está havendo um pouco de diálogo, tá? Porque até então, na primeira, então, não existia nenhum diálogo, tá? Então, nós aqui estamos abertos, nós estamos aqui porque fomos nomeados como a diretoria interventora provisória. Nós não estamos aqui para ficar, nós temos nossas obrigações nos nossos estados, tá? Então, nós queremos, no prazo mais curto possível, deixar o conselho na mão de quem de direito, tá? Então, assim, nós não temos nada contra nenhum de vocês, ok? E estamos aqui abertos, sim, para diálogo, tá? Quando quiserem vir aqui, conversar e tudo mais, tá? Então, eu quero deixar claro isso. E também, mais uma vez, dizer que eu estava passando as situações. E que, claro, que sei que o plenário quem deve julgar correta ou não essas justificativas. Tá? Patrick? Com licença, eu estou inscrita. Me desculpe, eu me inscrevi antes, é só olhar no chat. Eu acho que não está sendo, não tem ninguém observando o chat. Ok, Nazaré, a vez é sua. Bem, doutora, a minha situação é em relação aos documentos. Eu estou com problemas de saúde na família e só recebi esses documentos todos ontem, das 16 horas. Então, não tive tempo hábil para analisar. Eu estou preocupada com isso. Eu não vi, eu estou olhando praticamente agora a pauta. Então, eu gostaria que isso fosse levado em consideração para a próxima plenária, né, para que a gente pudesse realmente ter acesso a todo o conteúdo, né, para que a gente pudesse analisar e fazer realmente uma plenária de uma forma correta, direitinha, a gente seguindo toda a pauta, tudo certinho. Vai como uma contribuição isso, doutora Heloísa. Obrigada. Doutora Nazaré, foi enviada a convocação com 10 dias de antecedência. Eu estou me referindo à pauta e aos documentos que acompanharam. Ontem, depois das 16 horas, que foi enviado, né? Que foi enviado. Então, eu acho que tem que ser considerado que a gente também tem situações particulares que não dá para a gente ficar ligado no computador toda hora.
Então, eu fui ver isso realmente hoje de manhã. Mas eu falo do momento que foi enviado. Foi ontem, depois das 16 horas. Entendi. É isso. É uma contribuição, viu? Ok, muito obrigada. Patrick, agora? Patrick? Obrigado, doutora Mônica. Primeiro que para mim está causando uma certa surpresa positiva, viu, a atuação dessa diretoria interventora, porque a gente está recebendo essas convocações com uma antecedência muito grande. Eu, particularmente, como conselheiro, historicamente, já houve situações de sequer ser convocado, ser convidado como suplente, a doutora Simone está aí, a doutora Flávia também. As convocações antes chegavam para mim por 24, 48, 72, a gente sempre falava. Durante muitas plenárias, sequer os anexos da plenária eram enviados para a gente, e essa diretoria interventora está mandando com toda antecedência todos os anexos. Então, para mim, é um motivo de surpresa e alegria. Quero parabenizar a diretoria interventora, né? E aí ver hoje a reclamações de que a diretoria interventora não está mandando, ou não está combinando horário. Eu nunca recebi nenhuma combinação. As primeiras plenárias que eu participei, a gente tem que descobrir, nem divulgado era. Então, eu tô achando realmente muito interessante essa discussão do ponto de vista de que os avanços estão sendo um rigor de controle dos avanços que é muito importante. Doutora Mônica, doutor Jardel, eu como conselheiro nunca vi sequer justificativa, se apresentar justificativa de falta em plenária. É a primeira vez que eu estou vendo, eu acho muito pertinente, até porque existe uma pauta extensa, a categoria farmacêutica quer que os conselheiros discutam assuntos de interesse. É uma responsabilidade muito grande que cada um tem, mas faltas anteriores, por exemplo, eu nunca vi sendo discutida. Nós vivemos uma realidade que um conselheiro renunciou e essa renúncia do conselheiro sequer foi discutida em plenária, foi apresentada, então... Isso lá atrás, viu, doutora Mônica, viu, doutor Jardel? Então não se sintam pressionados, porque eu tenho certeza que eu estou vendo, a doutora Simone, a doutora Graça, a própria doutora Flávia, que é suplente do conselheiro federal, está sendo convidada a participar da plenária, também está vendo os avanços que essa diretoria interventora está trazendo, tá? Eu acho importante determinar também que, conforme está previsto no regimento, existe um prazo para envio de justificativa. Assim como o farmacêutico, essa plenária já julgou uma série de atestados e de justificativa de ausência em fiscalização dos farmacêuticos que estão na linha de frente aí trabalhando. E quando o colega não apresenta justificativa em tempo hábil, nem é discutido, porque é ad referendo, ele não houve, está fora do prazo, enfim, nem discutido é. E aí, os problemas pessoais de saúde, isso é inquestionável. Né? O que é o fato concreto? Que existe um regimento, o regimento diz claramente que tem um prazo para apresentação de justificativa. E eu percebo, doutora Mônica, uma tentativa de tentar conturbar o processo todo de forma desnecessária. Então, eu só queria fazer essa fala para deixar claro para todo mundo que o trabalho que está sendo feito por vocês está muito melhor do ponto de vista do tempo de convocação, dos anexos, de tudo do que eu percebi como conselheiro nos últimos anos. Tá? Só para ficar claro para todo mundo isso. Muito obrigada, Patrick. Então, oi? Posso falar, Mônica? Pode, Flávia. Rapidamente, até mesmo para a gente dar continuidade a essa plenária. Eu gostaria, como conselheira federal cliente e também convidada dessa plenária do Conselho Regional de Farmácia, eu gostaria de me solidarizar em relação a essa situação e, ao mesmo tempo, agradecer, porque sair dos seus estados, de suas atividades, dos seus respectivos estados e tentar resolver aqui situações do estado do Pará, tentar, na medida do possível, e principalmente em questão de pandemia, é muito complicado, Então, a gente precisa de apoio. E o que eu estou percebendo, eu não vou falar do passado, porque eu nunca tinha sido convidada numa plenária em relação à gestão passada. E eu vejo que a gente tem tanto assunto, até porque nós tivemos 2 plenárias, em função de não ter quórum, elas foram canceladas. E eu acho que nós temos, como já disse o doutor Patrick, nós temos assuntos muito relevantes. A nossa comunidade farmacêutica está ávida por informações e por atitude, por ações. Eu acho que não cabe aqui ficar discutindo, conflituando situações aqui de faltas e tudo mais. Eu acho que você, como presidente aqui da plenária, pode dar seguimento. E muito obrigada mais uma vez por essa condução. Como disse o doutor Patrick, nós
pelo menos assim, eu venho acompanhando e ela está sendo brilhante. Várias pessoas, vários colegas farmacêuticos estão trazendo excelentes comentários em relação à condução de vocês, tá certo? Muito obrigada. Muito obrigada a você, Flávia. Muito obrigada pelas palavras e pela participação, tá? Então, pessoal, eu gostaria de saber se vocês estão... Eu solicitei a inscrição. Eu não vi. Aliás, não me passaram, mas pode falar. Não, eu só queria colocar, assim, essa discussão, ela só está acontecendo porque lá no início da discussão não foi feito o encaminhamento da questão de ordem que eu pedi. Porque se tivesse sido feito o encaminhamento, a gente não tinha discutido, não tinha chegado nessas opiniões que são pessoais, né? Cada um dá a sua opinião, fala o que quer, critica o trabalho de quem quer, de quem não quer, do jeito como sempre foi feito, né? Mas a gente tem uma questão de ordem que foi colocada no início e que não foi aprovada, não foi avaliada, porque se a gente tivesse feito um encaminhamento correto, regimental, coloca a situação da justificativa e é votado, acabou. Provavelmente esse ponto de pauta já tinha sido esgotado. Eu volto a pedir o que foi colocado anteriormente, entendeu? Essas críticas, elas são construtivas, elas são democráticas, e obviamente que a gente tem coisa muito mais importante para discutir, mas eu acredito que é uma questão de condução. A condução tem que ser dada logo, o ponto de pauta tem que ser colocado de maneira regimental correta, né? O plenário tem que aprovar ou não a justificativa e acabou, e segue a plenária, por favor. Vamos lá. Obrigada pela sua fala, doutor Deck, mas é exatamente o que eu ia fazer quando você começou a falar. E eu acho também o seguinte, que todos merecem crédito e todos devem ter a palavra, tá? Então, eu não estou aqui para tolher a palavra de ninguém, né? Então, eu acho que todos devem falar sim, tá? Mas eu quero colocar para apreciação de vocês, tá? A justificativa da Camila para a plenária do dia 3/3, quando fez a justificativa, foi às 12 horas do dia 3 de março, com o atestado médico apenas para o dia 24 de fevereiro. Essa justificativa está aceita. Quero a manifestação de vocês. Quem acata a justificativa da Camila? Esclarecimento, doutora, por favor. Certo? Patrick. Desculpe, me perdão, eu não entendi, me perdoe. Quem, fora do regimento, fora do tempo hábil do regimento, vai ser votado pela plenária? Pois é. A meu ver, não. Mas, como é uma democracia, nós vamos colocar... Eu mandei em tempo hábil, sim. O tempo hábil seria dia 28, né? 28 de fevereiro. E um atestado que pegasse o dia 3. E ainda mais a plenária foi online, né? Não seria uma plenária presencial. Mas coloco para apreciação de vocês, para que a gente agilize e dê conta da pauta até às 16 horas. Doutora Mônica, por favor. Quem? Sim, doutora Mônica. Eu estou tomando conhecimento do seu relato. Eu não recebi o documento da doutora Camila, eu não recebi a justificativa de nenhum outro. Então, a senhora há de concordar comigo que fica muito difícil discutir em cima de um relato que a senhora está fazendo. Então, os documentos para a plenária não foram enviados, doutora. Então, assim, como é que eu vou julgar a ausência de um outro conselheiro, tá? Se a justificativa dele não me foi enviada, se eu não tomei conhecimento da convocação que ele recebeu, se ele recebeu em tempo hábil ou não, a gente está diante de um relato da conselheira, que tem sua pública também, dizendo que ela enviou e a senhora está com um relato que não consta lá dentro. Então,
Como é que a gente vai julgar isso, doutora? Fica impossível julgar uma ausência de um conselheiro se eu não tenho um pedaço de papel que não foi enviado. A doutora Nazaré já está falando que só recebeu ontem 4 horas da tarde. Então, assim, doutora, eu não vou tocar de novo naquele predicado que eu fiz algumas críticas em relação à organização por parte do serviço de secretaria, mas fica difícil a senhora de convir comigo. Eu posso duvidar do seu relato, como posso duvidar do relato da doutora Camila. Então, o que eu precisaria ter? Papel. Eu não tenho papel. Né? Então, fica difícil. Eu acho que resta prejudicado analisar o ponto da Camila em cima do que está sendo colocado. Ok. Então, vamos fazer o seguinte, tá? Nós vamos juntar todos esses documentos, as justificativas, enviar para os senhores e nós discutiremos na próxima plenária. Tá? E assim passamos para o próximo ponto de pauta, né, que realmente está bem extenso, como vocês estão vendo. Tá certo assim? Para todos? Ok, por mim. Todos concordam? Doutora, só uma pergunta. Eu discordo. Eu acho que essa plenária que ela é soberana, inclusive para versar quanto à questão de prazo ou não, se a doutora Camila disse que mandou, a interventora disse que não mandou. Eu acho que a gente tem condições de apreciar tudo isso aqui, isso ser ponto de pauta superado em 10 minutos, se a gente conduzir direitinho. Eu acho que a gente tem condições de avançar e aprovar isso aqui, ou reprovar justificativas. Eu acho que nós temos condições para fazer isso. Mas, doutor Henrique, como o doutor Daniel falou, né, na verdade está sendo o que ela está dizendo contra o que eu estou constatando aqui, em minhas mãos. Né? Então, para que realmente as coisas fiquem mais transparentes, é importante que eu envie. Tá? Então, eu acho que é o mais correto. Tá? Vocês concordam? Concordam? Então, vamos passar para o próximo ponto. Doutora, só uma questão, doutora, como está uma plenária online, eu acho que era, assim, para facilitar o entendimento e até as pessoas entenderem o que está acontecendo, estiverem vendo ao vivo, ou então forem ver depois, eu acho que era pertinente que as pessoas manifestassem o seu voto. Né? Até porque, assim, o que está sendo colocado, existe uma posição de um conselheiro e uma posição de outro conselheiro. No meu entendimento, não cabe a senhora decidir, quem cabe a decisão é a plenária, não a senhora, entendeu? Então, eu gostaria de ver o que realmente vai ser feito. Se a plenária retira, se a plenária não retira, entendeu? Mas eu coloquei em pauta, Daniel. Eu coloquei, perguntei se estavam de acordo e todos ficaram calados. E, normalmente, nas plenárias, aqueles que concordam ficam como estão. Então, quem não concorda é que se manifesta. Mas coloco mais uma vez em pauta que eu vou enviar para todos os comprovantes e ficará para a próxima plenária. Então, eu gostaria que quem concordasse se manifestasse. Quem concordar? Queria manifestar, doutora. Eu concordo, doutora. Rapidinho, tá, Patrick? Porque nós já estamos bem adiantados para essa pauta muito grande, ok? Pode falar. Posso falar? Pode. Verdade, doutora, rapidinho. Assim, eu também estou preocupado com essa questão do avançar, porque eu estou vendo muito preciosismo em exigências que realmente vem atrapalhando a condução da plenária. Eu vi a senhora falando que estavam de acordo, e aí todo mundo votar, e ninguém se manifestou. Eu acho que está atrapalhando a condução da plenária, e veja esse rigor de pedir documento. Esse plenário, doutora Mônica, ele já votou um afastamento, pedido de afastamento de um presidente, sem nenhum documento apresentado e enviado em anexo.
Então, agora está se cobrando que seja enviado previamente a justificativa de cada conselheiro, fora do que está no regimento. Realmente, eu estou um pouco decepcionado com o tempo que a gente está gastando com isso nessa plenária. Mas eu estou respeitando e a sua condução, a condução da diretoria interventora, está muito democrática e respeitando a fala de todos. Isso que... Só para a gente, todos nós, caminharmos para isso, para a gente não perder tempo com isso, porque esse plenário já votou, repito, um pedido de afastamento que não foi sequer enviado, apresentado o papel, o dito papel, o documento de pedido de afastamento do presidente, né? Então, só para deixar claro para vocês aí. Cíntia? Concorda ou não em passar para a próxima plenária? Liga o microfone, Cíntia. Desculpe. Boa tarde a todos. Eu julgo que nós temos que avaliar agora. Não tem por que passar para outra plenária. Esse é o meu posicionamento. Interventora, desculpa, um encaminhamento. Volte o que eu lhe propus, que é a senhora relatar e nós votarmos ou não a justificativa de ausência de cada um. Acho que a gente tem condições de fazer isso. Acho que a senhora vota isso, decide se vai fazer ou não e vota a votação. Só isso. Acho que a gente já tinha encaminhado. Todos estão de acordo com o doutor Henrique? Sim. Então, vamos lá. Para facilitar, doutora, só para deixar bem claro, eu retiro a minha proposição, tá? Para que a gente possa avançar. Doutora Camila justificou sua ausência no dia 3 de março, às 12 horas e 5 minutos, para a plenária do dia 3 de março, com um atestado médico de doença para o dia 24 de fevereiro, ou seja, uma semana atrás. Então, acata-se ou não acata-se a justificativa? No corpo, desculpa, mas no corpo do e-mail tá porque eu justifiquei uma semana antes. É só ler direitinho. O atestado é apenas para o dia 24. Lê aí o atestado. Lê aí. Cadê? Pega os papéis que tá aí. Botei os papéis que eu pego. Vamos entrar em votação, gente. Mas eu acredito que ela tenha que ler a justificativa para que nós possamos ter o conhecimento do inteiro teor. A justificativa da doutora Camila, no dia... Não, isso aqui é do dia 11. Cadê do dia 3? Cadê? Bom, aqui diz o seguinte, o e-mail encaminhado dia 27/2/2021. Infelizmente, por motivo de saúde, conforme eu já havia mencionado a Heloísa, não poderei comparecer à reunião aqui solicitada a minha presença. Segue atestado anexo, pois passei na quarta o dia todo no hospital. Como sou autônoma e desconhecia tal reunião, não pedi para mais dias o atestado, sem mais. Aí o atestado, datado dia 24/2/2021. Atestado para esse dia, dia 24/2/2021. Quer dizer, embora a gente não tinha nenhum compromisso no conselho em relação à plenária, que foi no dia 3. O atestado colocado foi no dia 24, juntamente com o e-mail encaminhado aqui para a diretoria. Eu entendo que ela fez a defesa dela. Agora, julgar se
se será aprovado ou não, aí é com a plenária. Ela fez a defesa em tempo hábil. Não, nem a defesa ela fez em tempo hábil. Porque o tempo Doutora hábil... Mônica, você informou que o tempo hábil era até o dia 28, ela fez a defesa no dia 27. A senhora acabou de informar que a defesa deveria ter sido feita até o dia 28. Certo. E agora foi informado que foi feita no dia 27. Cadê? Ah, sim. Ah, ok, tem razão, Marcelo. Essa aqui já é da outra plenária. Agora, o atestado... Só detalhe, essa informação do dia 27 foi para a justificativa da CTC, tá? Então, foi uma convocação que ela estava justificando a não vinda dela na reunião da CTC, não foi realmente da plenária, no dia 3, tá bem? A gente está tratando do que agora? Da CTC então, ou da falta da plenária? Eu peço que leia a defesa da plenária. Cadê da plenária? Bem, eu não quero ser chato, mas é por isso que eu insisti na questão do documento, né? Com documento em mãos a gente olha, cada um analisa e fica mais fácil. Mas fui voto vencido, então até retirei minha proposição. Tá. Na verdade, para a plenária, ela justificou dizendo que era esse mesmo atestado, tá? Então, no dia 3, ela enviou um e-mail, tá? E dizendo que o atestado era aquele mesmo anterior que ela enviou para a CTC. O atestado diz que atendi Camila às 17h16, sendo necessário o seu afastamento do local de trabalho ou escola, um dia a partir de 24 de fevereiro. Tá? Então, o atestado era para o dia 24 e para a plenária do dia 3, ela justificou com essa mesma, com esse mesmo atestado. Tá? Então, é isso que eu quero que vocês apreciem para saber se aprova a justificativa dela ou não. Eu aprovo. Estou de acordo também. Marcelo, Henrique, quem mais? Agora eu entendi. Um atestado de um dia que está sendo pedido para ser validado também para a plenária, apesar da data não... Eu acho, gente, eu sou a favor também. Também sou a favor. Situação de saúde, sou a favor. Eduardo Arruda, acho que pelo que a conselheira Camila apresentou, eu sou a favor. Contrário com declaração de voto. Tem mais? Doutora Mônica, sou favorável à iniciativa da conselheira. Doutora Nazaré, para desligar o seu áudio. Desculpe, é que no dia, eu tentei ligar com a doutora, ligar para a doutora Camila, tentei falar com ela, liguei, e a informação que eu tive é que ela estava realmente de cama e que não podia nem atender o telefone. Esse é o meu relato. Quem mais já se manifestar? Doutora Camila, doutora Heloísa, eu quero abstinência, quero me manter abstinente nisso. Doutor José Ricardo. Doutor José Ricardo. Ricardo já votou, doutor. José Ricardo já votou? Sim. Qual foi o seu voto? Eu sou a favor da manutenção da minha internet. Eu tinha me manifestado a favor da Catanga, né?
Então, aprovado por maioria de votos, com uma abstenção e um voto contrário do doutor Patrick. Com declaração de voto. Com declaração de voto. Certo. Tentar reconectar. Para saber se eu entre. A outra justificativa. Eu tinha pedido declaração de voto, doutora, só para saber se eu posso falar. Desculpa. Pode falar. Pode falar, Patrick. Do microfone. Obrigado. Eu não quero questionar o atestado da doutora Camila, tá? Porque é uma situação de saúde, ela foi avaliada pelo médico, ainda que ela tenha apresentado o atestado fora do prazo, eu não vou discutir isso porque ela já mencionou a dificuldade de saúde que ela teve, tá? Ocorre que o regimento prevê que ela tem o direito de faltar, ela pode faltar, desde que ela apresente a justificativa em tempo hábil, e o que ficou claro para mim é que não foi apresentado em tempo hábil. Eu acho que a gente tem que manter, meu voto é contrário, Camila, pela coerência que a gente tem que manter nesse plenário, na minha avaliação, quero manter a minha coerência. Esse plenário vota contrário, ele nem sequer avalia a justificativa do farmacêutico que apresenta um atestado fora de prazo. Quando o fiscal vai na farmácia, o colega está lá na farmácia, e ele não está presente, o auto de infração é feito, e o plenário, se ele não apresentar justificativa dentro do prazo hábil, o plenário sequer avalia a justificativa dele, né? Ele está fora do prazo, ele perdeu o prazo regimental, ele não tem esse direito. Por isso que eu acho que essa situação ela deve ser conduzida dessa maneira. Se está fora do prazo, a gente respeita uma situação de saúde, não quero questionar isso de forma nenhuma, mas eu quero manter minha coerência, já que esse plenário vota, vocês vão ver em outras plenárias, puxem plenárias anteriores aí, vejam os relatos dos conselheiros que fizeram relato de multa de farmacêutico que não estava presente em farmácia. Se ele apresenta uma justificativa fora do prazo, o atestado não é compatível com a data e tudo, ele encaminha para multa de qualquer maneira, não é considerado isso. Então eu acho que a gente tem que manter a coerência que a gente tem que ter aqui como conselheiro, por isso que eu quero manter meu voto assim, queria deixar bem claro para vocês em respeito aos colegas que estão aí, tá? Olha, agora, doutora Mônica, deixa eu pedir uma palavra. Eu também gostaria de me manifestar em cima do que está sendo colocado aí de forma... Porque também quero me manifestar, eu achei impressionante. Doutora Mônica, eu gostaria de pedir a garantia da minha fala, doutora Mônica, porque mais uma vez a categoria ela é empurrada para pensar uma coisa que não condiz com a realidade. Pela resolução do Conselho Federal de Farmácia, quem tem que fazer justificativa não é farmacêutico, é a empresa, tá? Isso aqui não é Conselho Regional de Empresário de Farmácia, isso é Conselho Regional de Farmácia voltado para destinar ao exercício da nossa fiscalização. Então, assim, utilizar esse tipo de argumento completamente destoante do que está sendo colocado é, mais uma vez, contribuir para um litígio que não leva a profissão farmacêutica no nosso estado a lugar algum. Então, eu não tenho como não me manifestar, não me incomodar com o que está sendo dito, porque farmacêutico, não é o farmacêutico que é multado, quem é multado é a firma. Farmacêutico, a firma que é autuada, é a firma que tem que apresentar a defesa, não é o farmacêutico. O farmacêutico tem direito de faltar sim, o farmacêutico tem direito de faltar porque quando necessário está previsto na resolução, e na legislação também. Quem tem que justificar a ausência é a firma, não o farmacêutico. Então não adianta tentar empurrar o farmacêutico para essa vala de que ele que tem que dizer a justificativa, porque isso não é da alçada do farmacêutico. A gente tem que parar de ficar empurrando essa responsabilidade para o colega, já não basta a quantidade de responsabilidade que um colega tem no seu âmbito de trabalho. Ok, doutor Daniel, mas vamos voltar para a pauta, tá? Doutor José Ricardo, você pode ser breve, porque nós precisamos dar continuidade. Não, doutor, eu vou retirar. Eu também teria uma manifestação a fazer, mas eu vou retirar meu tempo por conta do tempo e a brevidade da reunião. Outro momento eu toco no assunto, ok? Muito obrigada, então. Então, vamos passar para o próximo, que é o doutor Eduardo Arruda, aquela situação que eu já falei, né, que ele justificou no próprio dia 3, às 11h26 da manhã,
com um e-mail dizendo que não poderei participar da plenária, pois estarei acompanhando meu filho na sessão de terapia sensorial dele. Ainda hoje encaminharei o comprovante de comparecimento. Atenciosamente, José Eduardo Gomes Arruda. Mas ele não enviou o comprovante, apenas o e-mail. Então, quero colocar a apreciação de vocês, certo? Para evitar tantas discussões, vamos manifestar apenas quem for contra a justificativa se manifeste, por favor. Contrário só pela questão da não apresentação do documento como está no regimento, tá? Só. Eu sou a favor. Então, todos os demais a favor? A favor, Camila, a favor. Então, aprovado por maioria de votos, apenas com um voto contra do doutor Patrick. Doutora Camila Gane, tá? Para a plenária do dia 11/3, ela justificou... Doutora Mônica, só uma questão de encaminhamento. Diga. Pode falar, Daniel. Pode acabar de alguma coisa. Alô? Alô. Doutor Daniel. Ô, doutora Mônica, o que eu pedi é o seguinte, para a gente vencer a justificativa da primeira plenária, depois a gente passa para a segunda, se é que certa. Não sei qual o critério que a senhora está usando. Olha, eu não estou ouvindo. Quer que siga a sequência do dia 3 aí, não puder mais. Não, mas eram só esses dois. Eram só esses dois, doutor Daniel. Ok? Então, vamos passar para o dia 11, tá? Então, a doutora Camila justificou sua ausência na plenária do próprio dia 11, às 14h33. No e-mail consta: boa tarde. Como estou fazendo diversos exames e consultas hoje, já estava marcado há mais de um mês, e como recebi o e-mail depois para a plenária, não foi possível desmarcar meu médico. Segue anexo os exames. Então, ela anexou aqui as solicitações de exame, tá? Em uma delas tem uma data de 11/3, mas não tem mostrando o que foi feito e tem o horário, certo? Então, eu coloco a apreciação de vocês para que os que forem contrários se manifestem. Doutora Mônica, eu gostaria de mais uma vez chamar aqui a atenção, porque na plenária do dia 3, por exemplo, eu não participei. Eu fiz uma justificativa. Por que minha justificativa não está sendo lida? Doutor Daniel, eu já falei anteriormente que a diretoria, para a plenária do dia 3, havia recebido a convocação pelo e-mail institucional, no qual vocês não tinham mais acesso. Então, a ausência de vocês estava mais do que justificada. Por isso, não foi isso aqui. Porque mas a senhora há de concordar comigo que isso não é da competência da diretoria interventora, isso é uma competência do plenário analisar o justificativo. Aí a senhora está extrapolando a sua competência. Olha, doutor Daniel, não é questão de extrapolar a competência. Simplesmente, se uma pessoa não recebeu a convocação, como é que ela vai justificar que ela não participou, se ela não recebeu a convocação? Então, não é questão de extrapolar a competência. É simplesmente uma questão de verificação dos
fatos. Tá? Então, se eu não recebi uma convocação, como é que eu vou justificar que eu não compareci, se eu não recebi? Doutora, só um esclarecimento. Então, ele não vai ser apreciado se os diretores, como na condição de conselheiros, faltaram ou não. Eles não têm falta em discussão. É isso? Não, eles não têm falta. Dia 3, eles não têm falta, porque o e-mail foi enviado, tá? Não para o e-mail pessoal, e sim para o institucional, que eles não tinham mais acesso. Por isso que eu não coloquei aqui e já havia falado isso anteriormente. Entendido? Posso passar adiante? Então, a questão da doutora Camila, que é essa que eu acabei de citar para vocês, ela justificou colocando aqui solicitações de exames, tá? Uma delas tem uma data de 11/3, mas não tem mostrando o que foi feito e nem o horário, tá? Então, coloco para apreciação de vocês. Os que forem contrários, se manifestem, por favor. Ninguém é contrário? Então, aprovado por unanimidade a justificativa da... Abstenção. Eu me abstenho também, por favor. Quem agrava? Vai. Então, A Graça. Aprovado por unanimidade com 2 abstenções, tá? O doutor Orlando tem um atestado, ok, tá? Os membros da diretoria, doutora Cíntia, doutor Deike, doutor Marcelo, tá? A justificativa também foi feita no próprio dia 11, próximo ao horário da plenária, né, com e-mail dizendo que não reconhecem a diretoria. Então, essa foi a justificativa dos 3 membros da diretoria anterior. Então, coloco para apreciação de vocês e os que forem contrários se manifestem. Ninguém contrário? Então, aprovado por unanimidade. Abstenção, por favor. Deike, a abstenção do Deike. Abstenção também. Quem? Marcelo. Patrick, abstenção. Abstenção, Graça. Então, 4 abstenções, aprovado por unanimidade dos votantes. Vamos lá. O doutor Henrique Vogado justificou a ausência da plenária do dia 11/3, às 13h58, com uma convocação para a participação de uma reunião na CESPA, sendo que a convocação que ele recebeu foi no dia 2 de março, tá? E ele enviou no dia 11 de março, dizendo que não poderia participar devido a essa reunião lá na CESPA. Então, essa é a justificativa dele. Certo? Vocês... Só para me manifestar, só para esclarecimento de qualquer eventuais dúvidas do que seria essa reunião. Era uma reunião em CIB, eu acho que todo mundo sabe o que representa, e da função que ocupa, que é importante a participação nessa reunião. Então, a convocação é do secretário estadual de saúde, quanto a minha participação na reunião da CIB. Não enviei antes, pelo mesmo motivo que justificou a minha ausência também na plenária anterior do dia 3. Foram períodos aí de um luto recente pela perda do meu pai, e desculpa,
Assim como eu mandei a justificativa de ausência da plenária do dia 3, já por alguém me lembrarem que eu deveria enviar, não me atentei nisso, tá? Então, enviei a justificativa, peço que os senhores conselheiros apreciem, é uma convocação da minha chefia superior por uma participação na CIB. Ok? Obrigado. Certo, pessoal? Coloco para apreciação de vocês. Os que forem contrários à justificativa, se manifestem. Ninguém contrário? Abstenção, por favor. Graças à abstenção. Então, aprovado por unanimidade dos votantes com uma abstenção. E de abstenção também, doutora Mônica? O Patrick também. 2 abstenções. Ok? O doutor Eduardo Arruda justificou a ausência na plenária do dia 11/3, às 14h15, tá? Justificando por estar ministrando aula. Então, ele enviou aqui um organograma, tá? Mostrando que a disciplina dele estava nesse mesmo horário, tá? E daí eu entendo que a pessoa ministra aula é uma coisa corriqueira, que acontece todas as semanas. Então, o meu questionamento, mais uma vez, é esse. Por que justificar exatamente na hora, se você já sabe que toda semana você vai dar essa mesma aula, nesse mesmo horário, nesse mesmo dia? Tá? Eu entendo que a justificativa foi feita dentro do prazo, daí não vem ao caso. Inclusive, é a mesma data da plenária de hoje. Eu tive que adiar o início da aula por conta da plenária. E a aula vai iniciar daqui a 10 minutos. Só para deixar bem claro aos colegas. Não, exato, doutor Eduardo. Como realmente é uma aula que você faz todas as semanas, então, caso não possa comparecer, a justificativa deveria ser com 72 horas no mínimo de antecedência. Mas, de qualquer forma, eu coloco para apreciação de todos e os que forem contrários se manifestem. Abstenção, Graça Carvalho. Graça, abstenção. Patrick? Contrário, com declaração de voto. Drake? Quer se Eduardo, abstenção, ok? Ok. Então, aprovado por maioria de votos, com um voto contrário do Patrick, que vai manifestar seu voto, e 2 abstenções. Pode falar, Patrick. Entendo a justificativa que todos os colegas aqui, todos os conselheiros trabalham, muitas vezes tem dificuldade para se desincompatibilizar e tudo, mas as plenárias estão sendo convocadas com toda antecedência. Nas plenárias anteriores não houve participação para definição de data. Eu, particularmente, consegui mudar o horário de aula. Também das minhas aulas tem acontecido no horário de plenário. Estou conseguindo mudar, considerando que o regimento é muito claro com relação a esse tempo de antecedência de justificativa. E foi bem apresentado pela doutora Mônica. Então, independente da necessidade de trabalho de cada um, que eu respeito, é legítima, todos temos que trabalhar. Eu sou professor também, inteiro, mas cabe a cada um de nós temos o direito de faltar ou não e de apresentar a justificativa conforme regimento ou não, tá bom? Por esse motivo, para manter a coerência, eu também voto contrário. Muito obrigada. E, por fim, a justificativa da doutora Nazaré. Então, ela justifica a falta à plenária do dia 11/3, às 12h14 do mesmo dia, informando que lamento informar minha indisponibilidade para a plenária de hoje. Eu já havia assumido um compromisso desde fevereiro, para hoje, dia 11/3, às 15 horas, e não consegui alterar para outra data. Tentei postergar a data desde que recebi
ontem a convocação, na verdade a convocação foi no dia 3, tá? E atenciosamente a doutora Nazaré, certo? Então, gostaria que vocês... Eu gostaria de me manifestar. Pois não, doutora Nazaré. Primeiro, eu acho que deveria ser revista, até peço a correção da sua fala, quando diz que, na verdade, eu recebi em tal dia. Se eu estou afirmando que eu recebi naquele dia, é porque consta no meu e-mail, que tem data, exatamente a data a que eu me referi. Então, nesse ponto, eu gostaria que a senhora refizesse sua fala, porque eu acredito que mereça credibilidade. Se existe dúvida naquilo que eu falei, é bom a senhora verificar, porque eu falei que eu recebi ontem, depois das 16 horas, a pauta da de hoje, eu gostaria que fosse dada uma olhada no que foi endereçado a mim, na data que foi endereçada a mim, essa que a senhora está citando, que na verdade foi tal dia. Não, na verdade, eu não estou mentindo. Eu peço uma retratação em relação a isso. Não, doutora Nazaré, eu em momento nenhum quis dizer que a senhora está mentindo. A senhora disse que, na verdade, quer dizer, aquilo que eu falei no e-mail que a senhora leu, não é verdade, porque, na verdade, a convocação foi feita em tal dia. Então, eu estou mentindo, doutora. Não, olha, eu já ia falar de novo, na verdade. Essa questão de na verdade é porque vocês sabem que eu não sou daqui, né? E, para nós lá, isso é uma força de expressão. Não quer dizer que a outra pessoa esteja mentindo. Isso é uma força de expressão, entendeu? Sim, mas a senhora disse que a convocação foi em tal dia, diferente daquele que eu tinha dito. Então, não é a sua expressão, é o contexto da sua fala. Eu estou aqui tentando realmente participar, eu não acho que a gente esteja aqui para se degladiar, eu quero respeitar a plenária, quero ser respeitada também. Somente nesse aspecto, doutora. Eu não sou contra ninguém aqui, não sou a favor de ninguém, eu sou a favor da verdade, da lealdade, eu sou a favor disso. Eu não gosto de polêmicas, não. Não, doutora Nazaré, longe de mim pensar isso da senhora. Longe de mim, tá? Agora, eu peço que a senhora dê uma olhada lá no e-mail, que abaixo da sua resposta tem um e-mail enviado no dia 10, tá? Que é o e-mail onde foi anexada a pauta e a documentação referente à plenária. Que até as pessoas solicitaram que isso fosse enviado com mais antecedência, anteriormente, tá? Agora, mais abaixo, se a senhora verificar, tem a convocação no dia 3 de março, tá? Então, eu não quero jamais dizer que a senhora está mentindo. Quando eu falo, na verdade, isso é uma força de expressão de nós lá no Nordeste. Tá? Mas eu peço desculpas se a senhora entendeu dessa forma, ok? Mas está aqui na sequência dos e-mails, tá? A sua resposta, a pauta e os documentos e abaixo a convocação que foi do dia 3, tá ok? Então, diante do exposto, eu solicito que o plenário se manifeste. E os que forem contrários podem acionar aí a fala para a votação. Todos são a favor? Abstenção. Então, abstenção do doutor Patrick. Abstenção. Carvalho também. Graça e doutora Nazaré. Então, aprovado por unanimidade de votos, com 3 abstenções, certo?
Então, demos vencimento a essa pauta e vamos passar agora para a pauta número 5, tá? Que foram os processos... Doutora interventora, advogada, considerando que nós aprovamos no início da plenária, considerando por 5 minutos para as 16 horas, eu vou precisar de fato me ausentar, e como nós já aprovamos, eu sugiro que a gente não entre nesse ponto 5 e já encaminhe para o encerramento, que provavelmente vai dar mais de 5 minutos. Né? Então, faço isso aqui já para não interromper uma discussão pelo meio de qualquer proposição que possa surgir. Olha, vocês não concordariam em a gente postergar por mais uns 10 minutos, terminar 5 e 10? Que aí daria pelo menos para dar início. E são coisas relativamente rápidas. Pode ser? Doutora, eu coloquei a situação logo no início da plenária devido a compromissos assumidos e que já estou aqui me chamando, já estão me aguardando para começar uma reunião, eu vou precisar me ausentar. Por isso que eu trouxe a discussão para os colegas, o próprio Eduardo Arruda falou já isso, manifestou que adiou a aula dele também para as 16 horas. Então, eu, particularmente, queria que fosse mantido o que nós alinhamos aqui no início da plenária. Doutora Mônica, considerando que só os 2 conselheiros se manifestaram e a gente tem a conselheira Simone, que é suplente, eu encaminho para a gente seguir mais 10, 15 minutos. Não, doutor, isso foi aprovado. Teria que ser uma outra votação para alterar o que foi aprovado. Fala, doutor. Eu estou apresentando uma nova encaminhamento, doutora Mônica, e considere isso, mais uns 10, 15 minutos, e na ausência de um ou outro conselheiro, a doutora Simone Sena está aí, ela é suplente, está apta a participar da reunião. Encaminhamento. Doutora Mônica, eu não concordo com essa situação, essa situação é errada. Eu planejei, né? Eu planejei a minha vida hoje, né? Então, agora, se lamentavelmente a gente acabou gastando 2 horas da plenária com outras situações, eu acho que é muito mais fácil. O objetivo é a gente manter o que foi alinhado no início por uma questão de planejamento, né? Afinal de contas, eu também tenho compromisso, né? Eu também. Pois é. A gente vai acabar prejudicando o conteúdo da nossa plenária. Então, pessoal, eu coloco em votação aí quem deseja continuar mais 10 minutos e quem é contrário. Quem for contrário, se manifeste. Henrique Fogado, contrário. Marcelo, por exemplo, contrário. Sou contrário, doutora. Sou contrário também. Já havia sido aprovado no início de começar a reunião. Pela importância dos tópicos, acho que a gente tem que ter bastante tempo para discutir e não ser pressionado pelo tempo. Essa pressão sobre o tempo é muito ruim. Eu acho que eu vou manter a posição que a gente teve no plenário por conta realmente de compromissos assumidos. Então, todos estão a favor de que nós terminemos a plenária nesse momento. Sim. Sim? Sim. Então, pessoal, eu agradeço a presença de vocês. Tá? Foram muito boas as discussões, apesar de as coisas terem demorado um pouco a se fazer as discussões, mas de qualquer forma, é bom porque tudo ficou muito bem esclarecido, tá? E, doutora Mônica. Diga, doutora Natália. Me permita, novamente, na intenção de contribuir, eu acho que seria bem interessante se fosse estabelecido um único dia para a plenária. Nós tínhamos anteriormente toda terça-feira, então todo mundo já tinha sua programação para esse dia. Aí não tinha tanta justificativa, não tinha tantas faltas, justamente por isso, porque eu, pelo menos, alterei meu horário de aula lá no CESUPA por conta disso, porque eu tinha aula na terça-feira e como eu sabia que ia ter plenária, quando eu assumi como conselheira, eu já pedi alteração para que eu tivesse esse dia, esse momento livre. Então, eu sugiro que seja estabelecido um dia
e nós tentaríamos nos adequar a ele, ou que fosse um consenso colocado. É uma opinião, uma sugestão. Obrigada. Ok, doutora Nazaré. Inclusive, quando foi falado no início, eu até já anotei aqui, né, que foi falado que era sempre às terças pela manhã, só não foi dito se era a segunda, terceira, eu não entendi bem. Né, se era, mas vocês têm lembrança se era a segunda, terça-feira do mês? Doutora, se eu não estou enganado, inclusive eu falei isso, na plenária que a gente aprovou, foi isso, na segunda, terça-feira do mês. Mas isso é fácil de olhar, é só pedir para a secretaria ver qual que era o funcionamento antes. Acho que são os problemas é o menor. Ok. Patrícia? Em cima da fala da doutora Nazaré, que é uma fala bem pertinente, definir já previamente essa, como já foi dito também por outros conselheiros, essa data aí, eu queria encaminhar que a diretoria interventora considerasse a possibilidade da gente fazer uma plenária na área, considerando o excesso de processo, do excesso que tenha a ser discutido. Né? E essas queria até, inclusive, que a gente programasse, que assim como outras plenárias já aconteceu, de se trabalhar com um período de tempo maior, que todos aqui se programassem para a gente passar pelo menos 2 ou 4 horas discutindo os temas. Tem muito processo a ser votado, tem muita coisa a ser trabalhada nessa plenária, e 2 horas eu tenho certeza que não vai ser suficiente para trabalhar isso, tá? Então, eu encaminho como sugestão. Doutora, por favor, conforme previamente já acordado, eu gostaria que encerrasse a plenária, que eu não quero me ausentar completamente. Já tem 2 minutos que passou do definido, que é preciso, por favor, que seja cumprido o que essa plenária definiu. Que a plenária, até onde eu sei, desta plenária definir tudo que ela decide, ela vai mudar a regra, a gente tem que discutir. Isso já foi discutido, já passou o tempo, eu tenho um compromisso, eu tenho que me ausentar, só que eu preciso que a plenária seja encerrada anteriormente da minha ausência. Só um minuto. Eu quero só tentar ver com vocês se a gente poderia marcar, então, para segunda, terça-feira de abril, que seria dia 13, pela manhã. É só isso que eu quero para encerrar a plenária. Pode ser? Doutora, assim, em cima da hora eu não consigo me manifestar. Estou de acordo, doutora. Estou de acordo, tá? Estou de acordo com essa proposta aí. Obrigado. Mas, segundo vocês disseram, é uma segunda, terça-feira. Então, eu estou passando exatamente a data que vocês passaram. Tá? Mas, de qualquer forma, né, eu vou entrar em contato também com o presidente, que não está aqui no momento, e nós voltamos a nos comunicar, tá? Mas, de antemão, poderia ficar, né, a depender também de vocês, no dia 13, pela manhã, a próxima plenária, ok? E aí, trazerem os processos também, né, para a gente fazer a apreciação, ok? Os processos administrativos fiscais. Então, quero agradecer a presença de todos, tá? E que continuemos com essa unidade, essas discussões, porque são também as discussões que fazem bem e que levam a um progresso da nossa profissão, tá? Então, aguardo todos vocês na próxima plenária, que provavelmente será no dia 13 de abril, pela manhã, ok? Se eu não tenho enganado, essa data já estava na nossa calendário. Boa tarde. Boa tarde, doutores. Tchau, tchau. Boa tarde, pessoal. Boa tarde Um a abraço todos. a todos aí. Tchau, tchau. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, tchau. Boa tarde, galera. Até logo. Até mais.